Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, eu sou José Francisco Comenali Marques Júnior, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, e hoje estou com o professor Dr. Carmen Antônio de Souza, que é nosso coordenador de comitês da BHH e é professor titular da Unicamp, conhecido de todos nós. Hoje nós vamos discutir um tema muito relevante que acontece na vida de todos os dias, todos os anos, todas as semanas, que é a judicialização da saúde. Apesar de ser um instrumento democrático muito eficiente e lançar mão de um apelo individual de pessoas que precisam de tratamento, ela deve ser também considerada uma arma contra o sistema de saúde como um todo. Da mesma forma que ela pode ser benéfica, pode atrapalhar todo um sistema de saúde. Dependendo do volume que ela se mostra no dia a dia das instituições e na formulação até de políticas públicas de saúde que possam caracterizar uma equidade e universalidade do acesso à saúde da população. O Dr. Carmen tem uma experiência muito vasta em gestão pública. Ele já foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, foi secretário da Saúde de Campinas, foi diversas vezes coordenador do Hemocentro da Unicamp. Então, ninguém melhor que ele, dentro da área de hematologia, de falar para a gente um pouquinho desse impacto da judicialização, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, e como isso pode caminhar no futuro e como está caminhando, se está aumentando, diminuindo, se está se mantendo. Então, essa tendência que a gente vai nos enriquecer hoje de um tema tão relevante dentro da saúde pública, não só do Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Muito obrigado, Carmen, por estar aqui conversando com a gente. É um desafio, tá? E abordar um tema tão multifatorial e de tanta importância para a saúde do nosso país. Muito obrigado, Marques. É um prazer estar aqui nesse podcast da BHH, que é mais um veículo, né, de comunicação com a nossa sociedade, mais um veículo de comunicação com os pacientes, por que não dizer, neste caso, com o próprio Poder Judiciário. Quer dizer, é um assunto extremamente importante, extremamente contemporâneo. Eu acho que esse assunto da judicialização ele vem crescendo ao longo dos anos, não é? Você já disse, eu fui secretário de Estado de São Paulo em 1993 e 1994, e a judicialização nesse período era raro. A gente não tinha um volume, vamos dizer, preocupante ligado à judicialização. Ao contrário, a partir da década de 90, principalmente nos anos 2000 e particularmente na última década, a judicialização vem crescendo de maneira muito importante e vem ocupando um volume cada vez maior de empenhos dos vários governos. Eu fui secretário de Campinas entre 2012 e 2020, e a judicialização cresceu de 12 milhões ao ano na cidade de Campinas para mais de 23 milhões quando eu saí. Quer dizer, mesmo com todos os vários sistemas de acesso no campo administrativo, não é? Você já disse, eu quero reforçar e quero deixar bem claro, porque para não transparecer que nós não queremos que esse instrumento exista, não. A judicialização, como você disse, é um instrumento democrático. Quer dizer, um país democrático como o Brasil, onde a pessoa, o paciente ou o cidadão sente que tem o seu direito tolhido de alguma maneira, ele pode usar a via judicial, não é? Agora, como você também falou, isso vem comprometendo os vários orçamentos, seja dos municípios, do Estado, da União, dos planos de saúde, de maneira crescente. De modo que o próprio Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, vem muito atento a isso. O Tribunal de Justiça, por exemplo, do Estado de São Paulo, criou comissões
de multi-institucionais, com apoio de universidades, apoio das sociedades, apoio de médicos que eles próprios contrataram, muitos promotores e procuradores dos vários níveis de poder têm uma noção clara de que a judicialização, de certo modo, cria dificuldades orçamentárias, não é? Você vai perguntar, mas por que cria dificuldade orçamentária? Porque é a forma mais cara de acesso. E o que é pior de tudo é que é a forma de menor equidade de acesso. Porque para você ter a judicialização, você precisa ter acesso a um advogado, você precisa abrir um processo judicial. E aí você cria uma situação que é uma situação singular, não é uma situação da sociedade ou da comunidade, mas é uma situação de um paciente em geral, não é? Infelizmente, nós assistimos muitas fraudes, né? E a própria imprensa noticiou várias vezes a questão de fraudes na área de órtese e prótese, na área de medicamentos, etc. E isso pode acontecer na judicialização. A gente sempre entende que o juiz ele vai decidir por aquilo que ele acha que é melhor para o paciente. Se ele tiver na mão uma informação de que o risco de vida é iminente, que o paciente tem necessidade absoluta, ele vai tomar a decisão e vai mandar o gestor público comprar aquele determinado produto, aquele determinado medicamento, etc. Né? Posso pegar um gancho só nisso que você falou? Claro. Você acha que sempre o juiz age de uma maneira isenta em relação às indicações médicas precisas em relação à judicialização? Seria de competência dele tal decisão? Sim. O exercício da magistratura é um exercício solitário. Uhum. É ele com ele mesmo, é ele com o background dele, é ele com a informação que ele tem. Então, se ele tiver na mão algumas informações onde ele possa e ache que deva decidir, ele vai decidir. Existem, claro, juízes que têm comportamentos mais institucionais, mais amplos e pedem apoio técnico, etc. Existem juízes que decidem e pronto, né? Uhum. Então, os magistrados, em geral, hoje estão muito mais orientados, muito mais preparados e muito mais sensíveis à questão da judicialização. Isso, importante. Aí você vai me perguntar, bom, e por que está crescendo, então? Se todo mundo está tão mais sensível, por que está crescendo? Porque as demandas estão crescendo muito. Hoje nós estamos vivendo uma área efervescente em algumas áreas. Por exemplo, a área do câncer é efervescente. Você tem praticamente todos os dias, todas as semanas, todos os meses, novos remédios com novas informações e acabam gerando demandas na área da justiça. Tanto que o próprio Supremo teve que intervir nesse assunto. Uhum. O Supremo definiu de que só é passível de ser judicializado aquilo que tem licença no Brasil, porque antes até produtos que não eram produtos ainda experimentais e que nem existia acesso no Brasil eram definidos e o poder público tinha que importar um determinado remédio que não tinha nem licença no Brasil. Uhum. Então, para você ter ideia de como a judicialização acabou mexendo com todo o poder judiciário, porque você acabou tendo desde o juiz de primeira instância, nas comarcas que existem através do país inteiro, até os tribunais de justiça, que são estaduais, até o Superior Tribunal de Justiça e até o Supremo, né? Sim. Tamanha a intensidade. O que se imagina, Marcos, é que o custo anual da judicialização é da ordem de 7 bilhões de reais aproximadamente, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Isso é um volume enorme. Nós estamos falando de mais de 5% do orçamento do Ministério da Saúde para tudo, não é só para comprar remédio. Então a judicialização ela é um problemão, assim, mas não é ilegal. Isso é importante deixar claro. Quer dizer, é um direito, né? É um direito, exatamente. É um direito do cidadão. Agora, eu quero deixar bem claro, isso quebra a equidade, quer dizer, porque a pessoa, para chegar até o Poder Judiciário, ela precisa ter acesso ao Poder Judiciário. E o acesso ao Poder Judiciário no Brasil ele é exclusivamente feito através de advogados. Sim.
E aí, ou você contrata o advogado diretamente, ou você tem, sei lá, uma associação que te representa e que tem um advogado da associação e que leva a isso, né? Então, olha, existem os dois lados, como tudo na vida, né? Tem um lado que é eventualmente bom para uma determinada circunstância, mas tem o outro lado, que é a quebra da equidade, um custo que é feito no balcão, né? Usar um termo... Compra no varejo, né? Quer dizer, em vez de você abrir um processo licitatório, fazer uma compra onde o valor é mais razoável, você é obrigado a ir no balcão, pagar o valor de balcão, que é muito mais caro, né? Normalmente, os valores de aquisição no balcão são 40%, 50% ou até mais caros do que aquilo que você consegue, por exemplo, num certame, né? Feito... Sim. Você perde a barganha da negociação, muitas vezes. Não tem jeito, porque você está com volume, você compra isoladamente, tem tudo isso daí. O né? gestor público, ele está com a espada na cabeça, ele tem que comprar. Às vezes o juiz dá 24 horas, dá 48 horas, quer dizer, é quase impossível fazer aquisições com esse período, mas às vezes o juiz decide e a hora que o juiz decidiu, você tem que cumprir. País democrático, o juiz decidiu, você cumpre. Voltando um pouquinho para as causas da judicialização, você acha que o descompasso entre a evolução científica da medicina, o acesso e a legislação, esse descompasso facilita muito a judicialização no Brasil? Marcos, você tocou no ponto que eu acho crucial. Se nós tivéssemos um sistema equilibrado, balanceado, onde a incorporação fosse natural, onde o acesso a partir da incorporação fosse natural, provavelmente nós teríamos muito menos judicialização. Né? A gente vê, por exemplo, na área do câncer, dos 20 últimos medicamentos que a Conitec aprovou para o SUS, só um entrou, na verdade, 19 não entraram. Então isso para a população transparece um estelionato, quer dizer. Sim. Quer dizer, a Anvisa aprova, eu levo para a Conitec aprova e aí não consegue porque não tem forma de financiar aquele remédio. Pois é. Então, o que tem que existir no país para que possa ter equidade é que seja, em primeiro lugar, que isso seja para todos. Não dá para você aprovar um remédio para planos de saúde e não ter para o SUS. E outra, quando você tiver para todos, que seja realmente para todos, né? Sim, universalidade. Universalidade, né? Quer dizer, onde todos tenham essa possibilidade. Então eu acho realmente que a discussão da judicialização não vai acabar, nós vamos continuar falando muito sobre isso, discutindo muito sobre isso, né? Mas a minha esperança é que a gente possa ser mais célere, em primeiro lugar, que a gente possa acelerar os processos de incorporação daquilo que é válido. Também quero deixar bem claro, né, Marcos? Nem tudo que é desenvolvido tem que ser incorporado. Claro que não. Senão nós temos que ter... A conta não fecha, né? Não, e nós temos que ter evidências científicas maduras. A gente sabe que, às vezes, um remédio é aprovado com um estudo que foi financiado pela casa farmacêutica, quer dizer, não tem maturidade científica para você ainda liberar esse remédio para uso corrente. Entendi. Então a questão da maturidade científica do produto é muito importante para você poder dizer, não, agora eu acho que tem que ser incorporado, mas a hora que for incorporado tem que ser incorporado, porque senão vira uma frustração. Exatamente. Vira uma frustração enorme para os pacientes, familiares, vira uma frustração enorme para o médico, porque acha que vai ter a possibilidade de tratar de tal maneira e não consegue, né? E finalmente acaba jogando para o tribunal ou para o juiz a responsabilidade de decidir por algo que o sistema de saúde deveria ter decidido administrativamente. Exatamente. Então, quanto melhor o caminho administrativo, quanto mais ágil, quanto mais científico, quanto mais correto, menos você vai ter a pressão sobre o Poder Judiciário. Perfeito. Pegando esse gancho seu aí, eu acho que você tem uma experiência fantástica em relação a isso que eu vou perguntar, e é uma curiosidade que eu tenho e acho que muita gente também deve ter. Para a estratégia de judicializar, tá, como que os atores desse processo preferem agir? Eles preferem agir mais naquelas instâncias mais próximas, como o município, ou vão agir no governo estadual, no governo federal, ou na área privada? Eles vão agir perto do plano de saúde ou vão agir na ANS? Como é que você vê essas estratégias de eficiência para se ganhar uma judicialização?
sempre que você vai acionar alguém, você quer acionar quem está mais perto, Sim. porque isso te custa muito menos. Então, por exemplo, eu moro em Campinas. É muito mais fácil o morador de Campinas acionar através da Justiça de Campinas, Sim. contra Campinas, que é o município que está lá, ou contra a DRS 7, que é a Diretoria Regional de Saúde de Campinas, que é do Estado, mas que está em Campinas. Dificilmente um paciente de Campinas vai acionar Brasília, porque o custo é muito alto. Ele vai ter que ir na Justiça lá de Brasília, Sim. pagar o advogado, pagar a viagem, pagar a estadia, pagar tudo e correndo um risco muito maior de perder, porque ele está jogando fora do campo normal de trabalho dele, né? Mas isso não sobrecarrega as instâncias mais diretas? Você pode imaginar como os tribunais estão sobrecarregados com isso e como os juízes de primeira instância, porque normalmente quem decide isso é o juiz de primeira instância. Primeira instância, né? O juiz de segunda instância, o Tribunal de Justiça, é um juiz de recurso já. Então, se for negado na primeira instância, se for dado, ok, tudo bem, sem problema. Se for negado, vai para a segunda instância, que no caso do Estado de São Paulo é São Paulo. E as capitais nos outros estados, né? Se não der, ainda se tem a terceira instância. Quer dizer, isso não vai para o Supremo. O Supremo, o que ele fez foi legislar sobre o que é passível de ser judicializado, né? Certo. O processo dificilmente vai cair no Supremo um processo desse tipo, né? Então, em geral, e se há de convir que os municípios eles não têm recursos para atender determinadas coisas. Eu vi na minha vida coisas surreais, assim, de um remédio custar 25%, 30% de todo o orçamento do município na área da saúde. Quer dizer, impossível. Como é que você vai deixar de atender a rede de atenção primária, vai deixar de atender a área de vacina, odontologia, não sei o que, para atender um remédio de um paciente? Mas isso pode acontecer, teoricamente pode acontecer. Mas é um comprometimento brutal. Eu posso te dizer que os gestores de saúde, eles ficam extremamente angustiados com a judicialização. Porque qual é o desdobramento? Se eu não atender, você vai preso. Sim. É simples. Sim. Né? O gestor de saúde não comprou aquele determinado remédio, ele vai ser... enquadrado. Vai ser enquadrado devidamente. Carmelo, nós nos conhecemos já há mais de 30 anos, né? Temos uma amizade, uma cumplicidade, no bom sentido, uma carreira junto. A minha carreira de mestrado, doutorado, tudo, né? Foi traçado pelo Carmelo, aí seguiu os trilhos aí. Então eu tenho plena liberdade de fazer uma provocação para você aqui, tá? E vamos ver, né? Estou falando em público aqui uma provocação para o Dr. Carmelo. Todos são responsáveis, mas eu queria que o senhor pontuasse para quais são as responsabilidades de cada ator no processo de judicialização. Como assim? O médico que prescreve um remédio caro quando poderia prescrever um remédio barato. O gestor da saúde pública que pede para o médico da ponta fazer uma receita para o paciente ir na medicina privada para pegar um laudo para ele poder judicializar e não envolver o serviço público. A indústria farmacêutica ou a indústria de órteses e próteses que estão por trás, de alguma maneira, querendo vender o que eles querem, ou o governo na sua omissão de dar o melhor atendimento na população? Isso é provocativo mesmo, porque nós temos que partir do princípio de que todos têm honestidade de princípios, não é? Eu acho, por exemplo, que os nossos colegas médicos, durante muito tempo, ficaram muito confortáveis nessa história, porque ele pegava uma folhinha de papel, uma folha de receituário e dizia, olha, precisa dar tal remédio que custa 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, sei lá quanto custa, certo? Hoje não, hoje já existem regramentos que fazem com que o médico também faça bons relatórios, que esse relatório seja consubstanciado na ciência, quer dizer, que dê níveis de evidências, etc. E aí sim, isso vai ser apreciado pelo juiz. Muitos juízes pedem informações adicionais e os médicos têm que dar, não é? A outra, os vários níveis de gestão, normalmente a gente
eu já fui gestor de saúde, normalmente eu tentava resolver pela via administrativa tudo. Então chegava a questão, eu avisava o juiz, olha, não se preocupe que eu vou tentar resolver por via administrativa. O juiz parava o processo e esperava ver o que eu ia resolver. E eu tentava resolver e resolvia, a grande maioria, a não ser aquelas coisas que eram muito fora do ponto, muito fora da curva. Que é para a gente não criar constrangimento também para o doente. Nós não queremos criar constrangimento para ninguém, muito menos para o nosso paciente, que a gente quer, né? Imaginar que casas farmacêuticas, indústrias de órtese e prótese financiem, eu prefiro acreditar que isso é raro e é desonesto. É desonesto, quer dizer, não existe, na minha visão, isso. Se isso acontecer, tem que ser denunciado porque é fraude. Nós estamos falando aqui de fraude processual. Eu não posso pegar dinheiro de uma casa farmacêutica e dar para um doente ou para uma associação para dizer, olha, eu estou dando esse dinheiro para você dar aquele remédio. Isso é absurdo, absurdo total. Né? Mas pode ser que tenha, nós já vimos várias coisas que foram detectadas mesmo no estado de São Paulo, de quadrilhas inteiras atrás disso. Né? Então, Marcos, eu acho que cada ator tem a sua responsabilidade. Tudo que nós fazemos, você médico, eu médico, e tudo que nós fazemos é pelo bem-estar do paciente. Claro. Nós nunca seremos contra ao paciente ter algo que ele precise. Nós seremos sempre a favor. Seja como médico, seja como associação, como nós estamos aqui na BHH, que temos uma área de acesso, que trabalhamos para que o acesso se dê na maneira regular. E, na minha visão, isso só tem sentido com equidade. Quer dizer, aquilo que vale para o SUS vale para a área suplementar. Ou, melhor, vice-versa. Quer dizer, eu não posso incorporar alguma coisa para os ricos e deixar 80% da população SUS dependente sem ter aquilo. Sim. Isso aumenta o abismo entre ricos e pobres, isso aumenta o abismo entre aqueles que podem ter um plano de saúde e aqueles que não podem ter um plano de saúde. Mas, infelizmente, isso acontece com muita frequência no Brasil. Você vai tratar um mieloma no SUS hoje, vai tratar um mieloma pela Unimed, é completamente diferente. É inaceitavelmente diferente. Exatamente. Não é para existir isso. Apesar de que eu acho, viu, Marcos, que em determinadas circunstâncias nós podemos criar protocolos de assistência que deem para o paciente aquilo que ele deve ter dentro do estado da arte. Que é o que eu chamo de essencialidade. Às vezes ele não consegue tomar aquele determinado anticorpo, mas ele vai tomar uma determinada tratamento que seja adequado para aquele. O que nós queremos é isso, é dar opção para o paciente. Sim. Você não pode ter o remédio A, mas você pode ter o remédio B, que tem um efeito adequado. Ok, vamos lá. Claro. Explica para o paciente, explica para a família. Claro. Não é? O que você falou do servidor público que manda para... Isso é crime. O servidor público que manda um doente para uma determinada associação ou médico privado para judicializar, ele é demitido sumariamente, porque ele está cometendo um crime contra o contratante que seja a prefeitura, seja o governo do estado, seja o ministério, seja alguma instituição pública. Então, eu desaconselho os nossos colegas a fazerem isso, porque se eles forem pegos, eles são automaticamente demitidos. Então, eu acho que dentro da judicialização não pode haver crime. Carmen, eles não assinam. Eles falam, o paciente precisa de tal remédio, não tem assinatura, não tem nada. Só que a gente sabe que provém do serviço público e vai procurar uma rede privada. Mas não precisa assinar. Isso já aconteceu. Isso não precisa assinar. Se houver uma denúncia e isso for investigado e alguém testemunhar que isso aconteceu, e você pode fazer análise gráfica do encaminhamento, você pode, quer dizer... É só perguntar para o doente onde você só trata. Só perguntar. Então, eu desaconselho. Eu acho que esse não é um jeito adequado. Claro, tudo bem. Perfeito. Gostaria de agradecer o Carmino aqui, enriqueceu bastante a gente, eu sempre aprendo muito com ele, né? E se é caro ou barato, importa que o paciente precisa. Isso a gente tem que aprender e tem que praticar na medicina. Carmino, a palavra está aberta para você, porque você quiser conversar aí. Bom, Marcos, eu queria agradecer, te parabenizar pela presidência da BHH, né? Obrigado. Você está aí há 1 mês e meio na presidência da BHH, eu acho que isso é
é muito bom. Eu acho que a BHH é uma entidade viva e muito respeitada em nível nacional. Eu acho que a gente pode contribuir muito para a sociedade brasileira. Nós queremos ajudar os pacientes, eles não tenham a menor dúvida. Não estamos aqui para ser contra a judicialização. Estamos aqui para ser a favor de como garantir acesso ao paciente pela via normal, que é a via da assistência à saúde, né? Então, a judicialização ele é um instrumento excepcional, ele é um instrumento excepcional no sentido de excepcionalidade, não de que ele é bom, ele é ruim, né? E os juízes sabem que é ruim, Sim. mas faz parte do trabalho dos juízes decidir, né? Então, eu digo sempre que talvez uma das coisas mais difíceis da vida, Marcos, é julgar. Sim. Eu acho dificílimo. Hoje as pessoas têm esse arrobo de quererem julgar tudo, julgar o que são as pessoas. Sumariamente. Nós não temos que julgar. Eu não sou juiz. Quer dizer, a hora que o juiz tiver que decidir julgar, ele vai julgar. O que nós da saúde temos que fazer é melhorar esse ambiente de acesso, Sim. garantir que o acesso às coisas que são importantes existam, né, no sentido, se você não dá o remédio A, mas tem o remédio B que funciona, convença o paciente, a família, eles vão entender. Se tem uma coisa muito importante na relação médico-paciente é a confiança. Sim. É a confiança. Quando você estabelece uma relação de tratar alguém, aquele paciente está acreditando piamente em você. Se você diz, olha, não tem A, mas tem B, fique tranquilo, vai dar certo, ok. Porque hoje, com a internet, com todos os acessos que a gente tem à informação, quantas vezes você não atende um paciente que já vem com a revisão bibliográfica embaixo do braço? Com certeza. Então, não é uma questão da informação. Sim. É a questão de você saber, dentro do teu arsenal terapêutico, o que é possível. E deixar para a judicialização aquilo que é exceção da exceção da exceção. Sim. Não é? Quer dizer, em todos os sentidos, seja no sentido do acesso, seja no sentido do tipo de produto que você vai garantir para o teu paciente. E, finalmente, equidade. Não dá para fazer para o rico e não fazer para o pobre. Não dá para fazer para o seguro ou para o doente que tem dinheiro e não fazer para o doente do SUS. O sistema tem que ter essa equidade, que é a coisa mais importante na nossa vida. Perfeito. Muito obrigado, Carmeno. Muito obrigado aos ouvintes aí por ter participado dessa conversa aqui sobre judicialização. E se você tem algum tema que você gostaria de colocar aqui para a gente também abordar, é só escrever a bhh@bhh.org.br ou entrar no site da bhh.org.br e sugerir o tema que você gostaria que a gente debatesse um pouco mais. Muito obrigado a todos vocês e tenham uma ótima semana. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.